Não, nem gosto de dizer que eu sou fora da casinha. Para mim não existe nem a casinha. Então, de nascido numa família pobre, é, estudo numa escola lá da minha cidade. Eu sempre falo, morava numa casa de madeira, na rua Florianópolis, na esquina com o Poço Fundo, perto da Maria Bonita, numa escola lá do estado. E desde o princípio me tornei um líder da escola, um líder do centro cívico, fui líder como presidente do Clube dos Estudantes Universitários de Brusque e sempre gostei de abraçar as pessoas. Montei com 12 anos uma cantina na minha escola e assim foi por dentro. E aí quando você vai adquirindo autoconfiança, tendo acreditado em si, eu sempre falo, o pessoal me deu aí o apelido de velho da van. E quem faz sucesso, quem acredita em si, tem um livro que eu gosto muito, Os Originais, Adam Grant. Todo mundo, né, que quiser, lê bons livros, que você muda a sua vida. E eles dizem o seguinte, os originais, aquele cara, aquele CDF, aquela pessoa muito, muito inteligente, que lê um livro e segue o livro. Eu não sou o cara. Eu sou o cara que escreve um outro livro. Para mim, tudo que está naquele livro que eu não compactuo, eu vou tentar mudar. E aí as pessoas fazem a diferença, né? Então, eu sempre falo, eu não sou um cara inteligente. Tanto é que eu fiz 2 concursos públicos e não passei, graças a Deus. Se a pessoa tivesse passado, né? Eu fiz um concurso para Banco do Brasil, fiz um concurso na época para o INPS, quando eu tinha 18 anos de idade, rodei nos dois. Prova que eu não sou um cara inteligente. Eu sou um cara esforçado e por ter dislexia, você pega assim, ó, famosos que têm dislexia, você vai ficar impressionado. Tem um número muito grande. Einstein, Walt Disney, Tom Cruise, várias pessoas, Richard Branson, sabe aquele cara da Virgin, sim, né? Bilionário. E o cara que se veste de aeromoça, e ele escreve o segundo livro dele, que eu li, ele coloca no começo assim, eu sou disléxico. É importante que a gente fale, Malu, sobre isso aqui, porque tem um monte de gente nos vendo que são disléxicos, agora com idade maior. Quando a professora de português dizia, Luciano, continua a leitura, eu gaguejava perante uma sala de 30 pessoas, eu me sentia envergonhado. Uhum. E aí eu fui autodidata, estudar em casa, estudar até... Lá com 12 anos, você dá um clique e você começa a aprender a ler. E eu fiz um simpósio em Brusque, para 1.200, o primeiro simpósio teve 1.200 pessoas nesse simpósio. E nós chamamos alunos disléxicos, pais disléxicos, professores disléxicos, principalmente professores e diretores da escola. E recentemente eu fui no restaurante e aí tinha um menino lá de garçom e veio falar, Luciano, quero te agradecer que aquele simpósio que você fez lá atrás, a minha avó foi no simpósio, porque ela sabia que eu tinha problema. E chegou em casa e disse pro meu pai e minha mãe, parem de bater na criança, ela não é malandra, ela não é burra, ela é disléxica. Naquele momento, meus pais pegaram uma psicopedagoga, e aí eu fui aprender de maneira diferente. Hoje, eu já me formei na universidade, isso aqui que eu estou fazendo aqui é bico, mas eu estou muito bem, e foi graças a você. Então, por isso que eu faço sempre questão de aonde eu estou, dizer, eu sou disléxico. E você, se for disléxico, você tem uma capacidade, um QI. Sabia que o QI nosso é maior do que os outros? Olha aí, ó. É isso? É maior. Não, deixa eu explicar assim. pra galera o que é o disléxico, né? É só um distúrbio de aprendizado, onde a pessoa aprendizagem que eles falam hoje em dia. Aprende de forma diferente. Então, não é que ela tem menos capacidade de aprender, é que ela aprende de forma diferente e algumas coisas a gente tem mais facilidade, enquanto outras a gente tem dificuldade. Mas você é disléxico para sempre. Não tem Como um você tratamento. é autista, eu tenho funcionários autistas que são maravilhosos. Se você tem algum déficit desse, vai atrás que você é diferente em alguma coisa. Sim. Eu não sei se você é igual a eu, mas se eu leio um livro para mim, né? Sabe aquele negócio daquela leitura assim só para mim? Eu acabo de ler a folha, não sei nada do que eu li para cima. Acontece. Não é isso? Acontece então, muito. para nós aprendermos, a gente tem que ler em voz altas
e tem que ver e escrever, não é assim? Então, a gente passa muito mais trabalho do que uma pessoa normal. Isso. Então, por exemplo, eu tenho facilidades em algumas áreas. Eu sou muito boa em localização geográfica. Também. Eu consigo ver as coisas assim de uma orientação forma, espacial uma orientação espacial muito boa. Em inglês, eu tive muita dificuldade para aprender. Inglês, a segunda língua é difícil. Geralmente é. Mas aprende. Mas aprende, depois que aprende fácil ainda, né? Mas é porque são formas diferentes. É como se o cérebro pegasse caminhos diferentes do que uma pessoa normal. Homem? E só para concluir, uma coisa que é legal e tem a ver com isso que você falou, é que geralmente pessoas disléxicas, elas não são boas em prova. Então elas acabam no... Você não vai passar no concurso Elas não público, conseguem ser avaliadas no sistema tradicional. Então, no final das contas, o que sobra pra gente? Empreender. Isso. Então, vai abrir sua própria loja, vai abrir seu próprio negócio, vai fazer seu próprio podcast, vai abrir seu produto. Isso, porque a gente foi correr atrás do diagnóstico dela pelo seguinte, eu li um livro chamado Outliers. Aliás, é do mesmo autor do Outliers, mas acho que era em Davi Golias, não era no Outliers não, que é do Malcolm Gladwell. Davi Golias é um livro do Malcolm Gladwell, onde ele pega esses desafios que existem do pequeno contra o gigante, onde geralmente você pensa que o pequeno é um azarão. Mas ele mostra na história do Davi contra o Golias, né, que era o pequeno Davi contra o gigante Golias, que na verdade Davi era alguém que atacava a longa distância, era um fundibulário, né, com a sua funda lançando pedras experiente, contra um alvo estático e lento gigantesco. Então ele fala, isso aqui é igual botar um sniper contra um gladiador, o favorito é o sniper. Sim. Então ele vai mostrar como de vez em quando desvantagens iniciais talvez sejam vantagens. Diferenciais. E aí tem uma hora que ele chega numa parte que ele fala sobre essa questão de distúrbio de aprendizagem. Uma psicóloga vai dar uma palestra para empresários ricos. Se eu não me engano, até o Richard Branson estava nesse local. E ela queria falar sobre a importância de contratar pessoas que têm distúrbio de aprendizagem. E ela abriu a palestra assim, quem aqui tem um distúrbio? Imaginando que ninguém teria. E quase todos tinham. Ela ficou super, realmente surpresa com aquilo. E foi por conta disso. Porque se o cara não passa num concurso público, se ele não passa numa seleção natural assim de emprego, onde você entrevista e está interessado em carreira acadêmica muitas vezes, sobra pro cara empreender. Aí ele vai empreender, ele acaba tendo sucesso naquilo eventualmente e começa a contratar outras pessoas. Nesse livro de Os Originais, ele fala sobre esse assunto, né? Não tenha medo do ridículo. Eu não tenho, né? Eu me visto como papagaio, me visto com qualquer coisa, né? Então, a roupa que hoje estou aqui, de verde e amarelo, mas você não pode viver dentro daquilo que as pessoas acham que você tem que viver, dentro daquela caixinha, né? Se você seguir a manada, você vai ser mais um. Você tem que encontrar o seu caminho, e às vezes o seu caminho é sozinho. Todo mundo segue para um lado e você segue por outro, mas você tem que ter certeza que está certo. E quando chega lá, todo mundo diz, caramba, como é que eu não vi isso?